depois com a sua palavra, lamentavelmente não passo o violão, eu vou precisar do papel. Senhor presidente da mesa, professor, amigo, deputado Emílio Rosfux, ministra Maria Fiscalci, que honra estar aqui compondo esse painel. Queria cumprimentar o professor Nelson Manriche, a comissão organizadora, e dizer que, nesse momento, eu sinto uma infinita saudade de Irani Ferrari. Um ser humano invulgar, uma generosidade. Todos nós que estamos nessa faixa de idade, que eu não vou revelar, aprendemos muito com Irani Ferrari. Ele era o nosso mestre, ele nos guiava, ele nos orientava, saíam novas leis, novas súmulas. Ele era o primeiro a se manifestar através da revista RTR. E queria também dizer que fiquei muito emocionado com as palavras que o Euclides, meu velho amigo, dirigiu ao nosso inesquecível Irani Ferrari. Meus amigos, o professor Júlio Gomes, com absoluta precisão e com elegância, tratou dos dois temas que foram tratados. E revelou claramente as dificuldades de tratá-lo no âmbito das modernas relações de trabalho, do mundo que nós estamos vivendo. Eu participei de 3 congressos internacionais nos últimos 3 anos. Em Sydney, Congresso Mundial, Congresso de Sevilha, Congresso Europeu. O professor Júlio Gomes, se não me engano, estava no Congresso Europeu. Nos encontramos lá. E depois o Congresso Mundial de Santiago do Chile. E o que eu pude perceber nesses congressos é que o direito do trabalho cada vez mais está se voltando para a proteção a direitos fundamentais do trabalhador. Quer dizer, o que se percebe é uma alteração de rumos do direito do trabalho. Ele está sendo mais seletivo, ou pelo menos deveria ser mais seletivo. Quer dizer, na medida em que o direito do trabalho deixa de se ocupar de questões menores, como o fez até hoje, quando ele deixa de reconhecer a liberdade das partes para negociar, por exemplo, livremente a duração dos acordos coletivos, a eficácia ultrativa ou pós-convenção, ele está, na verdade, tratando de matérias que não deveria tratar. O direito do trabalho tem um papel muito mais nobre na sociedade, muito mais importante do que ficar se imiscuindo em relações de trabalho que podem perfeitamente ser resolvidas mediante a negociação e outros esquemas de proteção. O que nós estamos vendo no mundo, por exemplo, é isso que está acontecendo. Nós estamos no direito do trabalho cada vez mais seletivo, cada vez mais preocupado com a afirmação dos direitos da pessoa humana. Esse é o seu núcleo duro, é aquele sobre o qual ele deve ser processado. É isso que justifica, inclusive, o direito do trabalho moderno, o atual direito do trabalho, nas relações num mundo globalizado em que cada vez mais os direitos fundamentais são desprezados. Então, como é que nós podemos dizer que o direito do trabalho não vai se ocupar da gestante que será no contrato de experiência? Como é que nós podemos dizer que o direito do trabalho não vai cuidar do acidentado que sofre um infortúnio, um empregado que sofre um infortúnio durante um contrato com prazo determinado? Isso seria negar aquilo que constitui, na minha opinião, o principal núcleo dogmático do direito do trabalho. Então, em verdade, a minha crítica não é às súmulas. A minha crítica é a um sistema de relações de trabalho completamente obsoleto, que fica com leis que ficam discutindo como é que deve ser a distribuição dos lucros, deve ser em semestral, se deve ser trimestral ou não, ou seja, um sistema que não possibilita efetivamente o avanço das relações de trabalho. Ora, nós não podemos jamais, nem seria eu que viria aqui, para dizer que uma proteção à gestante seria contrariar toda essa tendência internacional. Em verdade, o que se nota é que, embora haja sistemas como o sistema português, é verdade, há sistemas jurídicos que não têm não dão esse enfoque que o direito brasileiro vem dando e que me parece muito adequado, mas é preciso ser mais seletivo. É preciso escolher as matérias de que vai se ocupar. E eu diria aqui
que uma das questões importantes é a doutrina da responsabilidade social, que a ministra, com muita felicidade, mencionou quando citou as fontes inspiradoras das decisões do Supremo Tribunal e do TST, ou seja, existe uma responsabilidade da sociedade como um todo por essas situações, como o nascituro, a mulher gestante, como o acidentado do trabalho. E eu diria também, quero dizer uma coisa, que a criação de empregos não é responsabilidade só da empresa. É preciso que haja um sistema legal, um ordenamento jurídico que propicie à empresa criar empregos. Não basta só atribuir tudo à empresa como se fosse ela. Isso é uma questão social. E por isso mesmo, eu acho que essa responsabilidade social se afasta de uma técnica individualista que é centrada numa responsabilidade exclusiva da empresa por essas situações tão traumáticas como essas situações que foram tratadas pelas duas súmulas. Eu acho que temos que tentar encontrar esquemas de financiamento dessas situações, de diluição pela sociedade dos custos desses encargos, desses riscos sociais que são evitados. Não fica imaginar um jovem que tem o seu primeiro emprego, nós estamos sabendo a dificuldade que há no primeiro emprego. Um jovem que conquista o seu primeiro emprego sem experiência, que sofre um acidente de trabalho no contrato de experiência. Seria razoável relegar esse jovem, que com muita dificuldade obteve o seu primeiro emprego, ao esquecimento, como se ele não merecesse a proteção? Me parece que ainda há questões aí de dignidade da pessoa humana, princípios de responsabilidade social, de risco da empresa e também de risco da sociedade que tem que ser enfrentados. Então, eu proponho uma socialização dessas garantias de emprego que estão proliferando no sistema jurídico. Eu começo a perceber que o contrato individual é acanhado demais para fazer face a estas situações. É preciso, portanto, diluir isto por todos nós. Todos nós somos responsáveis por essa situação, e não só a empresa. Acho que a perda de um posto de trabalho é um drama que afeta o trabalhador, afeta a empresa, afeta a sociedade, afeta a previdência social, afeta a todos. É preciso, portanto, que participemos desse processo, de alguma forma. Porque os mecanismos de financiamento disso. O que eu quero dizer, portanto, é que, se sou favorável às súmulas, porque elas representam um avanço na afirmação dos direitos fundamentais, eu faço, mas ciente que não é possível que a empresa venha a ser a única responsável pela garantia desses direitos fundamentais. Quero dizer também que, hoje, as estabilidades provisórias que foram sendo criadas pelo direito brasileiro, aos poucos, são uma consequência, evidentemente, de um sistema de despedida livre. Na medida que nós temos um sistema de despedida completamente flexível, vão se criando, obviamente, como uma reação natural, sociológica e jurídica, pequenas estabilidades provisórias. Então, foram que todas elas, interessante, não são mais baseadas naquela velha estabilidade da CLT, anacrônica, superada, apenas no tempo do serviço, mas sim baseada em valores como liberdade sindical, valores como a não discriminação, a lei que protege o empregado que é despedido por discriminação. Ou seja, nós temos hoje, um sistema jurídico que, através de pequenas estabilidades que foi criando, ancoradas todas elas em direitos fundamentais, vai justamente cumprindo o seu objetivo. Mas como uma reação, evidentemente, a um sistema de despedida livre, que também não estou criticando, acho que a despedida não pode ser sujeita a entraves exagerados. Tem que haver a liberdade, mas é preciso que nós evoluamos para um sistema em que o mero arbítrio, em que a dispensa individual arbitrária também seja penalizada de alguma forma. Eu acho que, com relação à gestante, existe um argumento que sempre e tradicionalmente foi apresentado pelos advogados e discutido na jurisprudência, de que a Constituição só estabelece, diz que é proibida a dispensa da empregada gestante, naquele período antes e depois do parto, ou seja, a dispensa. Quando se trata de contrato por tempo determinado,
não está havendo uma dispensa, está havendo o atingimento do termo final, do contrato. Então, esse é um argumento de índole constitucional que sempre se apresentou para negar a estabilidade da gestante nos casos de contratos por tempo determinado. Ora, essa interpretação é equivocada. Porque a Constituição não está sujeita à lei ordinária, ou seja, a interpretação constitucional é endógena. Ela surge na própria Constituição. Eu não posso interpretar um texto constitucional a partir da lei ordinária. A Constituição ela é o nascedor do sistema jurídico, ela é a gênese do sistema jurídico. Então a interpretação constitucional não é a mesma que se faz com relação à lei ordinária. Então quando a Constituição está dizendo que proíbe a dispensa, e usa a palavra dispensa, não se pode tomar isso no sentido da legislação infraconstitucional. Porque, em verdade, a Constituição é um documento político, muito mais do que jurídico. A Constituição na verdade, ela tem suas regras, ela é um complexo. Você tem que interpretar a Constituição a partir dela própria e do seu sistema. Ou seja, tem que ser uma interpretação teleológica e sistemática. Eu tenho que, em primeiro lugar, verificar qual é o objetivo dessa norma. É claro que é proteger a mulher gestante dos infortúnios que uma mulher que, grávida, atinge o final do contrato, simplesmente é afastada da empresa pelo atingimento do termo, ela não vai mais conseguir um emprego sequer. Nós sabemos disso. Ora, por outro lado, eu gostaria de lembrar que a questão da interpretação constitucional me chama muita atenção, porque ela está na origem dessa questão. Vejam que algumas decisões do Supremo Tribunal Federal entenderam isso e aplicaram essas regras que são básicas de interpretação constitucional. Quando acórdãos confirmaram o direito de não ser dispensada a gestante, qualquer que seja o contrato. São acordos do ministro Lewandowski, do Eros Grau, Luiz Fux, Ellen Grace, Carlos Veloso, Joaquim Barbosa, Aires Brito e Gilmar Mendes. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal interpretou a Constituição da maneira adequada, ao dizer a norma que está lá é uma norma inspirada em princípios da dignidade, do risco da empresa, enfim, princípios fundamentais, essenciais. Princípio da igualdade. Não é possível tratar a gestante que tem contrato de experiência da mesma forma que se trata aquela que tem contrato por tempo indeterminado. Então, a mim, me parece que os defeitos do sistema jurídico não estão aí. Não é esse o problema. Proteger a gestante e o acidentado me parece absolutamente processo civilizatório. Nós não podemos nos recusar a isso. Porque nós temos que mudar o sistema em muitas outras questões. Eu gostaria de, já concluindo, lembrar uma obra de Celso Bastos e o ministro Aires Brito sobre a interpretação das normas constitucionais, que é uma obra que eu considero obrigatória, de 1982, em que se diz algumas coisas. Os conceitos legais, constitucionais, não valem para a Constituição. Então, quando ela diz é proibida a dispensa da empregada gestante, o valor, a axiologia que está na norma, a teleologia não é essa, não é questão de ser dispensa ou não, é impedir que o contrato, que ela perca o emprego em função de uma gravidez. A Constituição é autorreferente. Né? É preciso ter uma sensibilidade metajurídica quando se interpreta a Constituição. A Constituição, como dizia Rui Barbosa, ela contém sumas de princípios gerais que tem que ter efetividade. Então, me parece que a interpretação da Constituição tem que ser sistemática, tem que ser congruente, tem que ser de acordo com... E há várias normas constitucionais que estão, como dito pela ministra. Eu fico feliz de poder complementar o que ela disse, a exposição que ela fez, porque ela se cumpriu a parte mais complexa, que é explicar como surgiram as súmulas.
me dando um pouco de possibilidade de fazer uma divagação hoje filosófica sobre isso. Enfim, eu quero dizer que há um outro aspecto, a própria rigidez da Constituição, o fato de ela só poder ser modificada em circunstâncias especialíssimas, órgãos especialíssimos, exige uma evolução interpretativa da Constituição. Então nós não podemos sempre enxergar a norma constitucional como nós o fazemos com relação à lei ordinária. Enfim, acho que o conteúdo axiológico da norma que protege a gestante é muito mais amplo do que aquilo, a mera expressão dispensa ou coisa que o valha. Acho que nós temos que resgatar o conteúdo da Constituição, sempre. E queria também fazer uma referência aqui ao fato de que, agora falando do acidentado no trabalho e no contrato por tempo determinado, a Lei 9.601, que é uma lei de 98, eu na época participava de uma comissão de estudo do Ministério do Trabalho, que tinha justamente o intuito de criar mecanismos de flexibilização do sistema. Esta lei veio possibilitar a contratação por tempo determinado, sem aqueles pressupostos da CLT, que são rígidos. Então, permite, por negociação coletiva, que a empresa contrate por tempo determinado, sem essa justificativa tão estrita da CLT. Esta lei, que permite o contrato por tempo determinado, deixa muito claro, estende a estabilidade provisória à gestante. Portanto, nós já temos, até mesmo no plano infraconstitucional, uma regra nesse sentido. Então, aqui, a mim está a parecer que nós temos que pensar realmente nesta teoria da responsabilidade social. Não podemos onerar a empresa com isso. Isso é um assunto da sociedade. Nós temos que criar sistemas que permitam o custeio desses encargos. Agora, vai haver discriminação? Certamente vai haver discriminação contra a mulher. Eu não tenho dúvida. E aí está, e mais uma razão para nós podermos encontrar um mecanismo que diminua. Se os custos desse risco social forem suportados só pela empresa, a discriminação vai ser muito maior. Se esses custos puderem ser distribuídos pela sociedade, de outra forma, certo é que nós vamos afastar a discriminação, como falou o professor Júlio Gomes, quando disse que há uma tendência a se estabelecer a proteção para o pai também, no caso da gestação. Ou seja, nós temos que, enfim, o problema do direito do trabalho é o seguinte: as normas de proteção muitas vezes causam prejuízo. Precisa haver um sistema de balanços, de freios e de avaliação de todo o conjunto normativo para que nós possamos oferecer um ambiente de relações de trabalho, um outro padrão de relações de trabalho, muito mais evoluído do que o que nós estamos oferecendo hoje, e o que gera, então, grita quando se trata de proteger alguns direitos, valores tão importantes como esses. Me parece que a reforma é muito mais profunda do que isso. A reforma é necessária. Muito obrigado pela atenção. Depois de ouvir as palavras dos dois participantes da mesa, eu encerro minha presidência, não sem antes renovar a homenagem à memória do saudoso Jeremias, já tão salientada pelas palavras do Luiz Carlos Portela e tantos outros. Sua ausência faz com que nós nos sintamos sempre presentes no nosso tempo. Muito obrigado e entrego a presidência ao presidente da Academia. Bem, senhoras e senhores, para o encerramento dos trabalhos do 7º colóquio, anunciamos a palavra do acadêmico Nelson Rodrigues, presidente da Academia Nacional de Direito do Trabalho. Muito obrigado a todos. Eu me sinto como um discípulo de Emaús. Gostaria de ficar aqui e fazer 3 temas, mas infelizmente nós temos compromisso. Teremos outras oportunidades de continuar esse colóquio, esse ambiente tão espetacular que a Academia nos promoveu. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos palestrantes, aos presidentes de mesa, ao nosso anunciante e à minha querida Denise, que sempre tanto nos ajuda. Muito obrigado, bom dia a todos. Posso ser certificado. É amarelo, porque tem que acabar na folha branca. Acho que é o contrário, eu é para
Adriano, são 6 deles. Ah, e o Paulo, 7. Tem mais um. O amigo do... Agora sim,